Milton Ratum é um renomado escritor brasileiro nascido em Manaus, em 1952. Ele é conhecido por suas obras que exploram a complexidade cultural e a social da região amazônica. Entre seus livros mais famosos estão Relato de um Certo Oriente e Dois Irmãos, que receberam reconhecimento tanto nacional quanto internacional. Ratum também é professor universitário e tem contribuído significativamente para a literatura contemporânea brasileira. Os romances de Milton geralmente apresentam características marcantes, como a ambientação na Amazônia, que as histórias frequentemente se passam na região amazônica, explorando suas paisagens, culturas e conflitos sociais. A complexidade de personagens, que o Milton cria personagens multifacetados e complexos, explorando suas relações familiares e individuais. A narrativa fragmentada, no qual sua escrita muitas vezes utiliza uma narrativa não linear, com flashbacks de diferentes perspectivas, proporcionando uma experiência de leitura única. Conflitos familiares e identidade. Temas de conflitos familiares, segredos e a busca por identidade são recorrentes em suas obras, contribuindo para a riqueza temática de seus romances. A obra Dois Irmãos, escrita por Milton Ratum, foi publicada no ano de 2000. Gênero: Dois Irmãos é um romance pertencente ao gênero literário de ficção. O gênero textual romance é uma forma literária que se destaca pela narrativa extensa e pela complexidade na construção de personagens e tramas. Aqui estão algumas das características principais. A narrativa longa. O foco na narrativa e personagens. Elementos emocionais e psicológicos. Variedade de gêneros e temas. Exploração de contexto social e cultural. Estilo literário variado. Em resumo, o romance é um gênero literário versátil que proporciona uma imersão profunda na vida fictícia de personagens, frequentemente explorando temas universais e questões humanas. Tendências: o romance que explora principalmente as relações familiares, os conflitos entre irmãos e a complexidade das relações humanas. Ambientado em Manaus, o livro narra a história de uma família libanesa e foca especialmente na relação tumultuada entre os irmãos gêmeos Yaqub e Omar. O enredo aborda temas como amor, ciúme, rivalidade, traição e vingança, enquanto explora as dinâmicas familiares e os efeitos de eventos passados que moldam o presente dos personagens. Além disso, a obra também trata da cidade de Manaus como pano de fundo, mostrando sua transformação ao longo do tempo e como isso afeta as vidas das pessoas que lá habitam. Tempo. A narrativa se passa no tempo psicológico, pois apresenta avanços e recuos no tempo, sem uma cronologia linear. Os problemas vão sendo revelados ao leitor aos poucos, conforme o narrador rememora fatos esclarecedores e encadeia para solucionar os enigmas da história. Espaço. A maior parte da história ocorre na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, no Brasil. Manaus é retratada como um cenário crucial na narrativa, servindo como pano de fundo para os eventos que envolvam a família protagonista e influenciando profundamente suas vidas. Personagens da obra Dois Irmãos. Omar, gêmeo mais novo, mimado e vagabundo. Yaqub é o gêmeo mais velho, que é inteligente e esforçado. Halim é o pai dos gêmeos, um homem de negócios, extremamente apaixonado por Zana. Zana, que é a mãe dos gêmeos. Domingas, que é a empregada da família. E Nael, que, ao acompanhar do livro, percebemos que ele é o narrador do romance, revisitando sua infância e adolescência. O foco narrativo da obra é em primeira pessoa. A história é contada pelo personagem Nael, um médico que volta a Manaus, sua cidade natal, e relembra os eventos que envolvem sua família, especialmente seus meio-irmãos gêmeos Omar e Yaqub. O ponto de vista de Nael oferece uma perspectiva única e subjetiva sobre os acontecimentos, proporcionando uma visão íntima das relações familiares e dos conflitos que se desenrolam ao longo da trama. Dois Irmãos, de Milton Ratum, é narrado em primeira pessoa por Nael, filho de Domingas, empregada em Índia. Ele tenta descobrir quem dos gêmeos é seu pai, buscando sua própria identidade ao investigar suas raízes. Zana e Halim se casam e dessa união nascem os gêmeos Omar e Yaqub, caçula dos gêmeos, e Rania, a caçula dos filhos. Embora os gêmeos Omar e Yaqub fossem bem diferentes no que se refere ao temperamento e à personalidade, fisicamente eram idênticos, sendo confundidos até pela própria mãe. Os dois se tornam rivais conforme crescem, e isso fica notório quando se apaixonam pela mesma moça, Lívia,
fato que provoca a agressão de Omar contra Yaqub, que é atingido com uma garrafa no rosto, gerando uma cicatriz, durante uma sessão de cinema em que beijava Lívia. O pai decide mandar os dois para o Líbano para amenizar essa rivalidade, mas a mãe intervém para que Omar fique, justificando este ter saúde mais frágil. Enquanto Yaqub vai com alguns amigos de Halim, um ano antes da Segunda Guerra Mundial, para uma aldeia no sul do Líbano e constata a preferência da mãe por Omar, os protegido. 5 anos depois, a família o traz de volta para o Brasil, para a cidade de Manaus, e Yaqub não consegue perdoar a mãe. Omar é um beberrão que não estuda e nem trabalha. Ao contrário, Yaqub é estudioso, formou-se em engenharia em São Paulo, onde se casa com Lívia sem a família saber. Após um tempo, envia fotos para a família para mostrar que havia vencido na vida. Omar enganava os pais dizendo que o dinheiro que pedia era para os estudos, embora gastasse tudo na farra. Mesmo assim, a mãe o defendia cegamente. Isso provocava ciúmes em Halim, porque Zana venerava o filho. Halim torcia para que o filho se casasse logo, mas Zana afastava todas as pretendentes de Omar. Devido aos dissabores da vida, Halim saía às vezes para beber com os amigos e sumia por horas. Assim, Nael era incumbido de ir atrás dele e levá-lo para casa a pedido de Zana. Desde o início do casamento, Halim não queria ter filhos, pois tinha medo do distanciamento da esposa. E foi o que aconteceu. Dessa maneira, desgostoso, Halim morre sentado no sofá. Depois da morte de Halim, a casa começou a desmoronar. Yaqub retorna a Manaus com o intuito de construir um hotel na cidade. O irmão o acusa de roubar seu projeto, o agride e vai preso. Ao sair da cadeia, Omar, já velho, se depara com a casa vendida, a mãe falecida, então desaparece sem deixar pistas. Domingas fica doente e antes de morrer revela a Nael, narrador da história, que fora estuprada por Omar. Nael fica desconsolado porque era filho do gêmeo que não admirava. O narrador continua morando no quartinho dos fundos, agora independente. Sua herança. Objetivos do autor: explorar a dinâmica familiar. O principal foco da obra é a dinâmica entre os gêmeos, examinando os laços familiares, as rivalidades, os segredos e as consequências emocionais dessa relação, e também expor a complexidade humana. Hatoum busca mostrar a complexidade dos seres humanos, explorando a profundidade das emoções, motivações e consequências das escolhas feitas por seus personagens. Em Dois Irmãos, Milton Hatoum apresenta diversas críticas e reflexões sobre questões sociais, culturais e familiares. Algumas dessas críticas são: dinâmicas familiares complexas. Hatoum critica a complexidade das relações familiares, mostrando como segredos e mágoas podem se perpetuar ao longo do tempo. Dualidade cultural ao explorar a família de origem libanesa inserida na sociedade brasileira. Transformações urbanas. O autor critica transformações da cidade de Manaus ao longo da década, mostrando como o desenvolvimento urbano afeta não apenas o ambiente físico, mas também as relações interpessoais e a identidade dos habitantes. E por último, a consequência das escolhas. Hatoum parece abordar a ideia que as escolhas individuais têm consequências profundas, não apenas para aquelas que as fazem, mas também para aquelas ao seu redor.